no dia de hoje. A palavra livre para comunicações ou moções. Não havendo, passamos em discussão à votação dos processos constantes na pauta. No grupo não há nenhuma preferência, nem sustentação oral. Antes de entrar no grupo 2, tem duas cautelares. A primeira, eu cedo a palavra ao relator Kleber Muniz Gavi. O processo, presidente? É uma cautelar? Uma cautelar. Obrigado, presidente. Uma representação formulada pelo Observatório Social de São José, comunicando irregularidades concernentes à gestão e conservação do Centro Arena Multiuso, sob responsabilidade da Prefeitura de São José. Segundo ele alega, o Executivo Municipal tem se omitido quanto à manutenção preventiva e corretiva do espaço, assim como não estaria adotando medidas para conservação e segurança do patrimônio. Requer a sustação cautelar da concorrência número 7 de 2018, que tem por objeto a revitalização da orla do Centro Histórico de São José, até que a municipalidade comprove a existência de recursos para a manutenção do Centro Arena Multiuso de São José e adote medidas efetivas para a conservação. Enfim, o que pretende a representante é que a condução de uma obra seja obstada até que a Prefeitura adote providências para a manutenção de outro, cuja manutenção o Observatório Social de São José considera prioritária, com base no artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante as argumentações do representante, os fatos noticiados estão fundamentados apenas em notícia de jornal, datada de 2013. Há informações de que, em relação ao Centro Multiuso de São José, a Prefeitura tem adotado as providências para a parceria público-privada, a tentativa de ceder aquele patrimônio para a gestão privada. Então, há alguma iniciativa sendo adotada pela Prefeitura Municipal. Em relação a essa questão, o que é ou não prioritário, eu acho que existe uma gama enorme de responsabilidade. Isso demandaria mais estudos, impedir a administração de iniciar obras públicas com base no juízo de que outras têm que ser prioritariamente conservadas. Eu acho que é uma interferência um tanto quanto grande da administração, sem que haja elementos bastante específicos por isso. Então, por isso, a minha decisão foi por negar a cautelar, mas determinando encaminhamentos ao Ministério Público na medida em que eu vejo condições para julgamento antecipado do mérito. Mas foi negada a cautelar e é a decisão que eu submeto à ratificação. E até agora, o meio-dia, no Jornal do Almoço, não me lembro qual a emissora, saiu até uma matéria que todas as licenças estão dentro da legalidade e parece que vão iniciar essa obra, né? Hoje, meio-dia, saiu alguma coisa nesse sentido. Continue em discussão. Senhor presidente, apenas um exame ainda preliminar, também em decorrência das notícias de jornal e considerando ainda, não entrando propriamente no mérito, e até cumprimento o relator pela cautela em não indeferir a essa medida ainda preliminar, mas é com relação ao próprio requisito de admissibilidade. Não sei se foi verificado se o observatório permanece ou não como legitimidade para a propositura, porque nós tivemos um processo que foi retirado de pauta justamente para verificar essa questão do credenciamento ou não em relação ao Observatório de São José. Só com relação se caberia propriamente, não entrando no mérito, mas com relação ao requisito de admissibilidade para o conhecimento. Eu lembro que o presidente levantou essa questão, disse que a presidência estava conduzindo algum estudo, mas, a princípio, embora o uso do nome Observatório São José possa ser contestado pela entidade de âmbito nacional, ele ainda é uma pessoa jurídica, não perde esse status de pessoa jurídica, devidamente registrado. Então, por isso, eu acho que ainda continuaria com a possibilidade de peticionar e ter os seus pedidos atendidos. Mas é uma questão que está sendo estudada pelo presidente, pode ser que eu esteja equivocado, mas, a princípio, eu não veria problema quanto a isso. Parece que a presidência está fazendo um estudo sobre isso, né? Eles foram descredenciados, me parece, do Observatório Nacional, em função de misturar trabalho com política, né? Foi mais ou menos isso a informação que a gente recebeu. Tinha até pessoas filiadas a partido,
dentro do observatório, quando que não, na realidade não pode, né? Mas, enfim, a presidência me parece estar fazendo um estudo. Continua em discussão, em votação, aprovado. Eu gostaria de convidar o conselheiro César Filomeno Fontes para assumir a presidência para que eu possa relatar uma cautelar. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro corregedor Wilson Rogério Vandal. Obrigado, senhor presidente. Trato os autos de uma representação do processo final 4156, representação formulada pelo Ministério Público de Contas por intermédio de seu procurador-geral adjunto acerca de possíveis irregularidades na concorrência pública número 1/2017 da Secretaria de Estado da Comunicação, cujo objeto é a contratação de agências de propaganda para a prestação de serviços publicitários à administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual. A proposta aí é conhecer, então, dessa representação formulada pelo Ministério Público, acerca da concorrência número 01/2017 do Estado da Comunicação da Secretaria, propaganda e prestação de serviços publicitários, administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, por atender os requisitos para sua apreciação previsto na instrução normativa. Determinar cautelarmente ao responsável, o senhor Gonzalo Charlier Pereira, secretário da Comunicação, a sustação da concorrência 01/17 da Secretaria, com a cobertura prevista para dia 22, que foi o caso e já foi comunicado, até a deliberação definitiva desta Corte. Aí tem ausência de chamamento público, ausência de observância do prazo mínimo legal, fazer ainda uma determinação, tanto ao senhor Hamilton e o Gonzalo Charlier Pereira e Edmilson Vani Vieira, que são aí da comissão e também o secretário, há uma determinação também à Secretaria-Geral, posteriormente, de acordo com o parágrafo 1º desse tribunal, encaminhe-se as presentes autos ao plenário desta Corte de Contas para a ratificação do presente e dar ciência aí à proposta. Encerrada em discussão, a cautelar. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Muito obrigado, conselheiro César Fontes, por ter assumido a presidência momentaneamente para que eu pudesse relatar a cautelar. E continuando com a nossa pauta, do grupo 2 fica adiado os processos do conselheiro Luiz Roberto Herbst, com a palavra o conselheiro relator César Filomeno Fontes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho aqui um processo, uma denúncia, final 7707 da Prefeitura Municipal de Imbituba, uma denúncia acerca de supostas irregularidades concernente à omissão de providências quanto às denúncias encaminhadas à Controladoria do município. O processo A pergunta foi formalizada pelo senhor Sérgio de Oliveira, denunciando suposta irregularidade praticada na Controladoria Interna do município de Imbituba, consistente na omissão
de fornecer informações e documentos solicitados por meio do requerimento 508, de 21 de agosto de 2017, submetido, feito análise técnica, a Diretoria de Controle do Município sugeriu não conhecer da denúncia, uma vez que o denunciante não indicou qual o fato inquinado como irregular. O Ministério Público de Contas manifestou-se para acompanhar a proposta da DMU. Vieram os autos para apreciação e deliberação. Assim sendo, o nosso voto diante das manifestações da área técnica e do Ministério Público é não conhecer da presente denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade exigido pelo artigo 65, caput, parágrafo 1º da Lei Complementar 202/2000, combinado com o artigo 96, caput, do regimento interno deste tribunal, onde deixa claro que deve ter clareza e objetividade dos fatos. Determinar o arquivamento dos autos e dar ciência, senhor presidente. Arquivamento e dar ciência. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência convoca o auditor substituto conselheiro Gerson Sica para assumir do lugar do conselheiro Luiz Roberto Herbes. Com a palavra, o relator, conselheiro Herdeus de Nadal. Senhor presidente, trata-se do processo de final 14 de novembro, 90, da Prefeitura Municipal de Caçador, que tem como responsável Gilberto Amaro Camazeto e interessado a Prefeitura Municipal. E o assunto é a quebra de ordem cronológica nos pagamentos por aquela municipalidade de materiais de limpeza e gêneros alimentícios. A representante é a empresa Blunac, distribuidora, Early Microempresa, com sede naquela cidade. Os autos foram a DMU, que efetuou diligência, foram constatadas, de fato, as irregularidades, e isso ocorreu em 2006. O valor não é tão significativo. Chegando essas informações para este relator, remeti diretamente ao Ministério Público, que também, na mesma linha do relatório, acompanhou essa matéria, para que não se instaurasse tomada de conta ou qualquer outro procedimento, por conta do valor questionado, ínfimo, de 14.283. Além do que, esse valor já foi pago, até porque a denúncia é de 2016. Então, diante do que exponho, o voto por conhecer da representação e fazer uma recomendação ao município e ao controle interno da unidade que mantenha procedimento de fiscalização e controle da despesa, de forma a observar a ordem cronológica do pagamento, determinar o arquivamento dos autos, dar ciência, é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o relator conselheiro José de Ascari. Eu trago, senhor presidente, inicialmente o processo final 5320, uma representação encaminhada por vereadores do município de Luiz Alves, denunciando a ocorrência de supostas irregularidades cometidas no exercício 2017 no âmbito da Prefeitura Municipal daquele município. A peça inicial noticia a autorização do Poder Executivo para o pagamento de 50% do valor dos planos de saúde dos servidores públicos municipais e também de seus dependentes, situação que poderia estar em contrariedade ao disciplinado no pré-julgado 21-22 desta Corte de Contas. Como acertadamente pondera a DMU, a documentação trazida pelos representantes não demonstra elementos suficientes para auferir a prática da mencionada irregularidade. Assim, propõe não conhecer da presente representação por não atender às prescrições contidas
a Lei Complementar 202, determinar o arquivamento dos autos e dar ciência do voto. É o encaminhamento, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Processo final 6576, uma inspeção autuada pela DCE, que constatou a ausência de remessa da prestação de contas do exercício 2017 da Companhia de Urbanização da cidade de Blumenau. A DCE considera regular o envio da prestação de contas, mesmo entendimento manifestado pelo Ministério Público junto a esta Corte. E a minha conclusão também é pela regularidade do ato examinado, por isso proponho conhecer do presente relatório de inspeção e considerar regular o envio da prestação de contas anual referente ao exercício 2017 por parte daquela companhia de urbanização, com uma recomendação constando a minha proposta. Dar ciência, este é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra o relator, auditor substituto, Gerson dos Santos Sica, que tem 2 processos. Presidente, o primeiro processo final 840-66, eu peço o adiamento. Adiado o processo. O segundo processo da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, uma representação realizada pelo procurador do Ministério Público de Contas, doutor Diogo Roberto Ringenberg, contra o edital de concorrência pública 10 de 2017, lançado pela CASAN, que visou a contratação de empresa para execução de obras civis com fornecimento de materiais para construção, instalação e operação de tratamento de esgoto pré-fabricada para Garopaba, Santa Catarina, valor estimado de R$ 10.184.160. Foi apontado e é discutido no processo, foi a vedação justificada da participação de empresas em regime de consórcio e também uma exigência técnica no termo de referência que a estação, que a ET, deveria ser construída somente com aço inoxidável 316 ou aço vitrificado. Houve devido ao processamento do feito, ao final a área técnica sugeriu considerar parcialmente procedente a representação, revogando a cautelar anteriormente concedida, mas sem aplicação de penalidade, com determinações à unidade. O Ministério Público também entendeu pela procedência, revogação da medida cautelar e o reconhecimento das ilegalidades e irregularidades praticadas, especial ausência de motivação e determinação à unidade. Eu entendo que, diante das justificativas que foram trazidas, de fato, não há que se falar em irregularidade que possa determinar a aplicação de penalidade, especialmente porque foram justificados os itens contidos no edital. Entretanto, isso deveria ter sido feito a tempo adequado, ou seja, justificado no processo de licitação, na fase preparatória. Isso é, de fato, uma irregularidade, no entanto, ela não assume gravidade porque as justificativas para os apontamentos elas vieram aos autos devidamente. Então, acompanhando a área técnica, a proposta de voto é considerar procedente a representação. Entretanto, faço recomendações à CASAN para que em futuros certames faça constar o discernimento convocatório, em termos de referências justificativas para vedações quanto à participação de empresas em regime de consórcio. Também delimite de forma objetiva a parcela sobre a qual é permitida a subcontratação, revogando a medida cautelar concedida, dando conhecimento à decisão, é a proposta de voto. Em discussão, em votação. Com meu impedimento, senhor presidente. Com impedimento do conselheiro Erneude de Nadal. Aprovado. Com a palavra a relatora substituta de conselheiro, doutora Sabrina Nunes Iocchi. Senhor presidente, o primeiro processo é uma representação encaminhada pelo senhor Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado de Fazenda à época, responsável pelo órgão Central de Controle Interno do Estado de Santa Catarina, no qual relata a não conclusão da tomada de conta especial pela Secretaria de Educação no prazo legal. Os autos seguiram a tramitação legal, o Ministério Público manifestou-se de acordo com os termos contidos no relatório técnico e
acompanhando na íntegra tal entendimento do relatório técnico e do Ministério Público, a proposta de voto é considerar procedente a representação, recomendar à Secretaria de Estado de Educação que futuramente observe os prazos estabelecidos pela instrução normativa que dispõe sobre a instauração e organização do procedimento tomado de conta especial no âmbito da administração pública direta e indireta, estadual e municipal e disciplina seu encaminhamento ao Tribunal de Contas da Ciência e determinar o arquivamento da representação. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é um processo de recurso 30004, que trata-se de multa por determinação plenária, fixação de prazo, não cumprimento injustificado. A proposta de voto é conhecer do recurso de reconsideração e no mérito negar provimento, dando ciência. Em discussão, vistas com o conselheiro Herdeus de Dadal. Tem mais um? Não, era dois que aparecem na pauta, né? Agora a palavra ao conselheiro do Grupo 3, César Filomeno Fonte. Senhor presidente, o primeiro processo desse grupo é um processo referente à Secretaria da Saúde, é o Procema TCE, no final 5501. Eu peço adiamento para a sessão do dia 5/11. Adiado para a sessão do dia 5 de novembro. Próximo processo também é PCR, número 6727, Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo Social. Esse processo também é pela retirada de pauta. Retirado de pauta. Tem mais um processo desse grupo. Prefeitura, Pau de Arroio, é uma LCC. Deixa eu abrir aqui, presidente. Três, né? É. Aqui. Pensei que fosse só 2 processos, mas são 3 processos. Balneário Arroio Silva. É. O computador que está demorando para abrir. Abriu. Senhor presidente, seus conselheiros, trato exalto de processo de licitações, contratos, convênios e instrumentos análogos, uma LCC, originado a partir da representação formulada por PS e Lisboa Limitada, EPP, relatando suposta irregularidade do pregão presidencial 02/2016, lançado pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio Silva, visando a contratação de empresa para locação e montagem e desmontagem de estruturas para o evento da 26ª arrancada de caminhões. E, em análise preliminar, a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, DLC, elaborou seu relatório com a sugestão de conclusões alternativas, dentre elas a de não conhecer da representação em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 24 da Instrução Normativa TC 021/2015. Os autos foram submetidos à consideração do relator à época, que não conheceu da representação porque não foram atendidas formalidades, conforme manifestou a diretoria. Em ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, o qual exalou seu parecer, manifestando o sentido de intimar o representante para que juntasse os documentos faltantes nos termos do artigo 25, inciso 1º, da Instrução Normativa TC 21/2015. Foi determinada a intimação do representante,
para juntar os documentos faltantes no edital de pregão presencial 2 de 2016 e cópia dos documentos de identificação, de modo a permitir o conhecimento da representação, nos termos do artigo 24 da Instrução Normativa TC 021/2015, considerando a conclusão da DLC e o teor de espaço singular 29/2016, que dispunha os fatos aqui relatados, demandam a ação desta Corte de Contas no sentido de averiguar a correção do procedimento do pregão presencial 02/2016, que visa a contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de estruturas para o evento 26º arrancada de caminhão, 26ª arrancada de caminhões. A intimação foi realizada e mais o representante deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da diligência. A DLC sugeriu conversão dos expedientes autos em processo de licitações, contratos, convênios e instrumentos análogos, determinar a audiência do senhor Evandro Escaini e determinar a Prefeitura Municipal de Arroio e Silva que remeta a cópia integral do processo de licitação na modalidade de pregão presencial para a contratação de empresa, montagem, conforme já foi aqui falado pelo relator. Despacho, meu gabinete, foi acolhida na íntegra a sugestão da área técnica e determinou-se a realização de audiência. Apresentada a defesa, entendeu que houve a cientificação equivocada do responsável, uma vez que as supostas irregularidades ocorreram na gestão do senhor Evandro Escaini, e a defesa foi apresentada pelo atual prefeito, senhor Juscelino da Silva Guimarães. Dessa forma, sugeriu a promoção de nova audiência em atenção ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Esse relator, mediante esse despacho, determinou a audiência do senhor Evandro Escaini, o qual apresentou suas alegações de defesa. Os autos retornaram à DLC para proceder-se à análise das justificativas apresentadas, razão pela qual elaborou novo relatório, propondo considerar procedente a representação formulada pela empresa PSS Lisboa Limitada contra o pregão presencial 02/2016, promovido pela Prefeitura Municipal do Balneário Arroio do Silva, visando a contratação da empresa para locação, montagem e desmontagem de estruturas para arrancada de caminhões. E assim, senhor presidente, o Ministério Público, junto a esse tribunal, manifestou-se pela improcedência da representação, recomendação ao gestor municipal. Em seguida, tivemos autos para voto. Este é o nosso relatório. E agora vamos passar ao voto, que é o seguinte. Diante do exposto, proponho o ingresso no pleno a adoção da seguinte deliberação. Conhecer do relatório de instrução DLC 110/2018, referente à análise do edital de pregão presencial 02/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Arroio do Silva, visando a contratação de empresa para locação e montagem e desmontagem de estruturas para o 26º evento de arrancada de caminhões. Recomendar a unidade em futuros editais não exige a quantidade mínima de atestados para comprovação da capacidade técnica, para não contrariar o disposto no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal 866/93. Não exige a visita técnica, salvo quando o objeto a exigir, justificando a exigência sem restringir o período de visita em obediência ao disposto também no artigo 3º da Lei Federal 866. E, finalmente, a ciência do relatório e voto
E do parecer técnico e ministerial ao senhor Evandro Scaini, ao controle interno do município e à empresa PS Lisboa Limitada. É o voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o relator Gerson dos Santos Sica. Tem um processo desse grupo. Presidente, o processo é o final 185585, prestação de contas de 2017. Prefeitura de Balneário Camboriú cumpriu todos os percentuais legais e constitucionais, não há nenhuma restrição que possa dar ensejo à recomendação de rejeição, então a proposta de voto é emitir parecer prévio, recomendando à Câmara de Vereadores a aprovação das contas do prefeito. Recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o relator Kleber Muniz Gávea. Presidente, processo 128.154, prestação de contas de prefeito, município de Descanso. Processo regularmente instruído, sem nenhuma grave irregularidade que portasse irregularidade das contas. Proposta de voto é recomendar a aprovação das contas com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra a relatora Sabrina Nunes Ioki. Senhor presidente, trata inicialmente da tomada de contas 3430 da Prefeitura Municipal de Brusque. Representação protocolada nesta Corte em junho de 2013 pelo Ministério Público Estadual, por meio do qual foi remetida cópia da petição inicial da ação civil pública e outros documentos quais, segundo o representante, em tese, noticiam irregularidades cuja apuração compete ao Tribunal de Contas. Referida ação civil pública trata de irregularidades verificadas na tomada de preço de 2007, cujo objeto foi a compra de toras da tomada de preço 02/2008 e contrato, por meio do qual foram adquiridas vigas de eucalipto para o município de Brusque. A ADLC manifestou-se pelo conhecimento da representação e determinar a audiência. Após as justificativas, foi, então, sugerida a conversão do presente processo tomado de conta especial e a constatação de ocorrência de possível dano ao erário. Foi, então, feita a conversão, apresentadas as justificativas e, ao final, então, a ADLC elaborou o relatório de restituição, elaborado pelo auditor fiscal de controle externo, Geraldo José Gomes, no qual sugeriu julgar irregulares a presente tomada de conta especial, no entanto, sem imputação de débito e aplicação de multas responsáveis. O Ministério Público também acompanha pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Diante da gravidade, esse é o breve relatório, passa então a fundamentação do voto. Diante da gravidade da situação encontrada, que foi encaminhada pelo Ministério Público Estadual ao Tribunal de Contas, e para melhor compreensão do presente caso, faço uma breve contextualização a respeito da sequência de irregularidades que evidencia a ocorrência de dano ao erário. O Ministério Público, em junho de 2013, protocolou neste Tribunal de Contas, por meio de representação, por meio do qual foi remetida cópia da ação civil pública. A referida ação tratava de irregularidades verificadas na tomada de preço, cujo montante aproximado era de R$ 1.290.000. Ocorre que o ex-prefeito municipal foi responsável por deflagrar e homologar a tomada de preços sem o parecer jurídico favorável e com manifestações contrárias da comissão de licitação, adjudicando os respectivos objetos à empresa. Apesar de haverem pareceres jurídicos e manifestações apontando irregularidades nos referidos procedimentos licitatórios, o prefeito municipal à época, senhor Ciro Marcial Rosa, prosseguiu com os referidos procedimentos licitatórios, adjudicando o objeto à empresa vencedora dos certames. No entanto, em ambos os termos de homologação e adjudicação acima referidos, não há motivação do interesse público do gestor, justificando o não acolhimento dos pareceres jurídicos que eram contrários.
Quanto ao procedimento licitatório, então, o ex-responsável, além de ignorar os avisos anteriores sobre as irregularidades do referido procedimento, também ignorou o fato de que o ato de julgamento da proposta era inexistente, uma vez que a própria comissão de licitação se recusou a assinar a ata da sessão respectiva, homologando a licitação sem apresentar nenhuma justificativa a respeito de todo o ocorrido. Dessa forma, por meio dos contratos 153/2007 e número 16/2008, foram adquiridos 4.000 toras de madeira, que totalizaram R$ 1.290.000, representando um volume de 12.340 metros cúbicos, sem que os locais de utilização não estavam descritos nos editais e contratos, nem a forma como haveria a guarda e armazenamento dos materiais. A área técnica constatou que não há nos autos projetos básicos, orçamentos detalhados em planilhas, nem tampouco qualquer registro de acompanhamento da execução das obras em que foram utilizados os materiais adquiridos. Para essa relatora, a ausência de projetos básicos, a ausência de orçamento detalhados em planilhas e de qualquer registro de acompanhamento da execução das obras dificultam atestar o nexo de causalidade. A situação é resultante da desobediência das regras da administração pública, representando um agravante para o caso em discussão. Destaco que os procedimentos legais a serem seguidos pela administração não constituem meras formalidades ou exigências desnecessárias elaboradas para complicar a gestão pública. Ao contrário, são garantias para que os escassos recursos públicos tenham bom e devido emprego. Tal conduta acrescenta mais questionamentos ao caso que já parece ser difícil de oferecer convicções. Chama atenção o fato do volume de toras, equivalente a um almoxarifado com capacidade de armazenamento referente a uma área de 100 por 10 metros, com 12 metros de altura. Assim, restou configurada a irregularidade relacionada ao quantitativo adquirido em razão do volume sem a especificação de sua utilização. Outro aspecto que chama atenção é a constatação de divergências entre as especificações previstas no termo de edital e na cláusula 1ª do contrato, demonstrando que houve alteração contratual das medidas de diâmetro e comprimento das toras de eucalipto, desvinculada dos termos do edital. Regularidade grave, uma vez que afronta os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Além disso, a área técnica constatou que, no contrato, não havia especificações do tipo de madeira de toras a serem adquiridas. Dessa forma, o contrato edital constava especificações de viga de eucalipto, no entanto, se referiu a toras, haja vista a discriminação das dimensões em diâmetros, fato que evidencia a ausência de completude e compatibilidade das especificações do material. Mesmo tendo conhecimento das irregularidades mencionadas, o ex-secretário municipal de administração iniciou o processo para aquisição do material. E aí segue, então, as irregularidades: ausência de completude, compatibilidade das especificações materiais, alteração do contrato das medidas de diâmetro e comprimento das toras de eucalipto, quantitativa adquirida em razão do seu volume, sem especificação de sua utilização ou das condições de guarda e armazenamento. O senhor César Murilo Rosa ocupava o cargo de secretário municipal de administração e, de acordo com a lei vigente à época dos fatos, tinha o dever de acompanhar e coordenar o setor de suprimentos e compras da Prefeitura Municipal de Brusque. Por fim, a área técnica verificou que foram testados o recebimento dos objetos dos contratos cujos documentos não demonstram a solidez e a clareza referente ao efetivo controle da execução e liquidação daquelas despesas públicas. A responsabilidade das presentes irregularidades foram, então, imputadas a todos os servidores correlacionados da Prefeitura Municipal de Brusque. Passo, então, apenas a identificar a questão do dano ao erário, que, a meu ver, trata-se da questão relevante do processo que se traz a plenário. A diretoria técnica apontou que a Prefeitura Municipal não demonstrou o efetivo recebimento e destinação dos materiais adquiridos por meio do contrato. A conclusão do dano ao erário decorre e tem embasamento nos seguintes fatos: a deflagração e homologação da tomada de preços e contratos sem parecer jurídico favorável e com manifestações contrárias da comissão de licitação, com a adjudicação dos respectivos objetos à empresa em afronta ao que dispõe a lei de licitações. A ausência de comprovação do efetivo recebimento dos materiais referente aos contratos em afronta às normas de contabilidade.
Em ambos os contratos, as informações prestadas pelo sistema SFIS foram ajustadas contabilmente e, em contraponto, os documentos juntados nos presentes autos não demonstram a solidez e a clareza referente ao efetivo controle da execução e liquidação das despesas públicas. A diretoria técnica aponta que a questão crucial se refere ao possível desvio de recursos públicos utilizando do procedimento licitatório ficto. Nesse ponto, a área técnica ressalta que a limitação probatória desta Corte de Contas impede essa verificação, pois, considerando que os contratos foram formalizados em 2007 e 2008, não se vislumbra a possibilidade de uma auditoria em loco para a verificação da aplicação dos materiais supostamente adquiridos. Para fins de identificação dos responsáveis, a diretoria apontou que o possível dano erário no montante de R$ 1.200.000 decorreu de ilegalidade nos procedimentos para a aquisição. No entanto, o corpo técnico sugeriu julgar sem débito a presente tomada de conta especial e se manifestou pela aplicação de multa aos responsáveis. O Ministério Público também entende que os autos não há elementos que evidenciam tal prática do débito e complementa afirmando que o desvio de recursos públicos foi objeto da ação civil pública em trâmite na comarca de Brusque, que teve sentença proferida recentemente improcedente pela insuficiência de provas quanto ao fato. Com base na referida decisão, o Ministério Público sugeriu afastar a imputação de débito aos responsáveis. Segue o teor, então, da referida decisão. Destaque que o julgamento da referida ação não possui condão de vincular o processo instaurado perante a Corte de Contas. As esferas de responsabilização penal e administrativa são independentes. Dessa forma, o curso de uma ação judicial não interfere no processo administrativo que analisa os mesmos fatos, em regra. Contudo, haverá vinculação entre as instâncias quando ficar comprovado na esfera penal a inexistência do fato ou a negativa da autoria. A referida sentença indicou que há de prevalecer a convicção de que os materiais recebidos foram efetivamente empregados em obras públicas do município, porquanto não há elemento nos autos que indique que o réu tenha desviado os materiais para atendimento ao seu interesse particular ou qualquer outro diverso do interesse público. No entanto, a sentença também estabeleceu que o réu, na qualidade de prefeito, homologou os processos licitatórios, mesmo com pareceres desfavoráveis, deixando ainda de indicar onde seriam aplicadas 4.000 vigas toras de eucaliptos licitadas, de onde se extrai o dolo, vontade de realizar conduta contrária à lei e aos princípios da moralidade administrativa, cujo desconhecimento é inexcusável. Assim, não para dúvidas acerca da responsabilidade do réu. No entanto, em consulta à ação civil penal, é possível verificar que o Ministério Público de Santa Catarina obteve a condenação do ex-prefeito municipal de Brusque pelos crimes de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. A sentença também condenou o senhor Tiago Maestre, fornecedor do material para a Prefeitura, pelos mesmos crimes, e o Milton da Silva, assessor do ex-prefeito, por lavagem de dinheiro. Diante dos fatos e provas apresentados pelo Ministério Público, a ação penal foi julgada procedente pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Brusque. Foram condenados pelos crimes de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime semi-aberto. Na ação penal, a terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque relata que, em 2007, o então prefeito contrariou pareceres jurídicos da Procuradoria e ignorou a recusa da Comissão de Licitação da Prefeitura em assinar as atas da sessão de julgamento. Tanto o procurador do município quanto a Comissão de Licitação apontaram na primeira das licitações que o edital não especificava para as quais obras seriam utilizadas 2.000 toras que seriam adquiridas pela Prefeitura. Na segunda licitação, também para o fornecimento de 2.000 toras. De acordo com o promotor, o único participante das duas licitações foi, então, o senhor Tiago Maestre. Por cada um dos contratos, ele recebeu a quantia de R$ 645 mil. As investigações apontaram ainda que o volume de toras nunca foi efetivamente entregue pelo fornecedor, apesar de contar com o recebimento registrado. A quantidade seria, inclusive, muito superior à necessidade da Prefeitura. No entanto, no que se refere à responsabilização, ficou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, conforme se extrai do processo específico. Além disso, essa relatora procedeu à análise da decisão referente à ação civil pública, cruzando as informações com os fatos comprovados nestes autos e ainda com as informações da ação penal especificadas, chegando assim às seguintes conclusões. Se extrai da ação civil pública que, segundo o autor, os autos praticados pelo réu impediram que qualquer órgão fiscalizador descobrisse se as vigas ou toras de eucalipto foram realmente entregues e onde foram utilizados.
No entanto, em caso que tudo indica, as toras foram efetivamente recebidas pelos municípios. Tal conclusão decorre aí das notas. Tal prova não restou derruída pelo autor, porquanto não há nos autos que possa demonstrar eventual simulação no recebimento de tais materiais, devendo, portanto, prevalecer a prova de que foram efetivamente recebidas. Nesse ponto, verifico, então, que um dos responsáveis por verificar e receber os materiais, os quais devem estar de acordo com as respectivas notas fiscais, para que seja possível dar a este o devido ateste. No entanto, o advogado do referido responsável alegou que o responsável pelo recebimento é uma pessoa humilde e simplória, que mal sabe escrever seu nome, assinou o recebimento da entrega das toras, atendendo a pedido do seu superior hierárquico. Tal fato demonstra, então, que o responsável pelo recebimento não era qualificado para a função de conferir e receber materiais, uma vez que mal sabe escrever o próprio nome, conforme consta nos autos da ação civil. Dessa forma, as assinaturas constantes nas referidas notas fiscais deixam dúvida quanto ao adequado recebimento dos materiais licitados. Aqui, esta relatora verifica outra irregularidade que chama atenção. Além do total de desorganização decorrente da ausência de projetos básicos, da ausência de planilhas de custos e de qualquer registro de acompanhamento das obras, foi empregado pessoal sem a qualificação exigida para atribuições de atestar e receber materiais. Contudo, tal irregularidade não foi tratada nos autos, ou seja, os responsáveis não foram notificados para apresentar alegações de defesa em relação à irregularidade identificada por esta relatora. Porém, tal situação configura um agravante para o caso em análise. Do recurso de apelação, é possível verificar que um dos funcionários que atestou o recebimento das toras, ou seja, formalmente efetuou liquidação da despesa autorizando seu pagamento, disse que assinou o documento de forma inocente, a pedido de um terceiro, que jamais recebeu as notas. E aí cito, então, a transcrição do depoimento colhido nos autos da ação civil. Assim, resta demonstrado que o responsável pelo recebimento assinava os documentos de forma inocente a pedido de terceiro, mas que jamais recebeu as toras. O responsável pelo recebimento e conferência dos materiais afirmou que não acompanhou o descarregamento do caminhão das toras. Isso, por si só, já é suficiente para demonstrar a fragilidade dos controles da administração municipal, ou seja, o responsável demonstra não ter certeza se as toras foram efetivamente entregues, pois não acompanhou o descarregamento do caminhão. Além disso, também do recurso de apelação, é possível verificar que o diretor de obras, durante o período dos fatos, que também teria formalmente recebido parte das toras, disse que jamais recebeu o material e que nem mesmo fazia parte do setor responsável pelo recebimento daqueles produtos. E aí segue, então, a transcrição do processo judicial. Assim, é possível constatar que o diretor da obra, durante o período dos fatos, e que também teria formalmente recebido parte das toras, disse que jamais recebeu material e que nem mesmo fazia parte do setor responsável. Assim, de forma sucinta, resta configurado, e aí com base aproveitando as provas colhidas pelo processo judicial, resta configurado o dano ao erário, de modo que mantenho, então, a proposta de dano, verifico a ocorrência de irregularidades que ensejam a aplicação de multa e a proposta de voto ao final, apenas, não sei se haveria necessidade até de um adiamento posterior para que o plenário possa se inteirar com mais vagar sobre as questões debatidas, mas a proposta de voto, então, é julgar irregulares com imputação de débito, condenar solidariamente os responsáveis ao recolhimento do valor de R$ 1.290.000, referente ao débito configurado, aplicar a multa de R$ 12.900 em face da deflagração e homologação de tomada de preços, sem o parecer jurídico favorável e com manifestações contrárias à da comissão de licitação. Também ao senhor César Murilo Rosa, R$ 12.900 em face da irregular caracterização dos objetos da tomada de preço e da ciência. Em discussão, com a palavra o conselheiro César Filomeno Fontes. Não, estou... Presidente, eu só tenho uma dúvida. Se os eucaliptos efetivamente foram comprados, estão lá na prefeitura, ou estavam na prefeitura? Não, eles foram pagos, mas, de acordo com a ação civil, foi constatado que os responsáveis pelo recebimento, na verdade, não receberam. Então, quer dizer que os eucaliptos não chegaram até a prefeitura?
Existem duas situações. Uma, se chegou até a prefeitura o lote da compra aí dos eucaliptos, ou, vamos dizer, caberia, no caso, né, multa pelo processo irregular, uma multa pelos procedimentos irregulares. Seria um erro de natureza formal, né, que poderia acontecer. Mas, se não foi efetivamente, o material não foi entregue, isso foi constatado pela área técnica, porque os valores aqui são representativos, por isso estou indicando Vossa Excelência. Tanto que existem 2 processos que tramitaram no Judiciário em relação a essa irregularidade. Caberia ao gestor comprovar a regular aplicação dos recursos públicos. Aqui não há nos autos nenhuma prova que afirma efetivamente o recebimento, até em relação ao volume do material a ser recebido, que não havia espaço físico para armazenamento do quantitativo que foi comprado pela Prefeitura. Então, diante da dificuldade de demonstração do efetivo recebimento, da afirmação em depoimento dos responsáveis que efetivamente não receberam aquele quantitativo de toras, que fiz questão aqui de transcrever no voto os depoimentos colhidos no processo judicial, é que a proposta de voto é no sentido de que não houve a regular aplicação dos recursos públicos e, ao contrário, as provas vão justamente na direção oposta, de que não houve efetivamente o recebimento. Quer dizer que não receberam nada. Parece que deixa um pouco de dúvida no voto, se veio ou não, se recebeu ou não. Pelo que eu entendi aqui, deixa um pouco de... Não há uma certeza, né, que realmente não entregaram e também que entregaram. Me parece que caberia ao gestor demonstrar isso. Aqui há a inversão do ônus da prova, né? Cabe ao gestor demonstrar efetivamente que comprou e recebeu. É uma TCE. É uma TCE. A TCE tem que fazer uma averiguação, tem que até necessário. Foi feita a averiguação, não foi. Agora, se nós não podemos supor também, eu estou vendo aqui, tem conversa aqui, inclusive, do promotor lá, de justiça, com um funcionário da prefeitura, como se fosse uma transcrição de uma conversa telefônica. Não, é a transcrição do depoimento. O depoimento. O depoimento. Depoimento, então. O depoimento. Agora, eu entendo, senhor presidente, salvo o melhor juízo, que, como trata-se de TCE e o valor efetivamente é um valor grande e substancial, eu entendo que temos que ter a certeza que o material não foi entregue. Porque se o material foi entregue e houve erros de natureza formal no processo licitatório, é outra conversa, aí cabe a multa, bem aplicada por Vossa Excelência. Só que nós, vamos dizer, apenarmos 1.600.000 1.290.000. Quanto? 1.290.000. 1.290.000 reais, eu acho que merecia, naturalmente, a ida já que você disse que não tem certeza. Não é que eu não tenha certeza. Nossos técnicos, dá para verificar se estava no local alguma parte, ao menos parte do material. Eu tenho plena convicção acerca do voto proposto com relação à configuração do débito. Mas eu acredito que o plenário possa contribuir, porque eu acho que a questão da responsabilização é um tema ainda que merece o enfrentamento devido. Nós devemos reformular até algumas questões relacionadas à nossa matriz de débito, porque não... Débito porque, então, vamos dizer, o material não foi entregue. E Vossa Excelência não tem a certeza se o material foi entregue ou não foi entregue. Isso me preocupa, porque senão estaria o município de Brusque, vamos dizer, se locupletando do administrador, porque ele recebeu, vamos dizer que fosse lá 10.000 toras, e onde ele devia receber 20, então recebeu 10. Então tem que abater esses valores. Já aconteceu nessa casa. Numa tomada de conta especial, nós constatávamos que não foi entregue na sua totalidade. Então, se apena a diferença e aplica essas multas convenientes. Isso é a única coisa que me preocupa. Com a palavra, o senhor procurador Aderson. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, quero inicialmente parabenizar a conselheira substituta Sabrina Nunes Joachim pelo voto. A doutora Sabrina foi além do que a área técnica do tribunal e o Ministério Público foram.
nós concluímos, a área técnica e o Ministério Público, que não haveria indício de dano ao erário. E eu busquei confirmar na ação civil pública uma decisão de improcedência. Só que a doutora Sabrina ela foi além disso. Ela pesquisou o processo penal e foi buscar a prova do processo penal. E nos depoimentos no processo penal, ela acabou constatando um acerto, um conluio em relação ao recebimento das toras. Ela relatou aqui depoimentos do processo penal, em que houve a condenação penal do gestor, no sentido de que haveria um acerto para que determinado servidor do município recebesse um material que foi licitado, foi comprado e acabou não sendo recebido de acordo com a prova do processo penal. Então, a minha manifestação, e a manifestação do Ministério Público, diante do voto lançado pela conselheira, é no sentido de rever a posição do Ministério Público e também opinar, de acordo com a prova do processo, carreada aos autos pela conselheira relatora e buscada no processo penal, no sentido de decisão de irregularidade das contas, com imputação de débito e condenação do gestor em relação aos valores discutidos no processo. Muito obrigado. Continue a discussão. Valor integral, então. Agora, naturalmente, esse processo vai caber direito a recurso. Né? Vai caber após a publicação e terá o prazo recursal para recorrer com relação ao voto da conselheira Sabrina. Sendo assim, dentro da manifestação do meu querido amigo, doutor Adson Flores, que muito bem se expressou, e eu não estou aqui comentando com relação ao voto da eminente conselheira Sabrina, só que a minha única dúvida que pairou é se efetivamente nós temos prova de que o material efetivamente não foi entregue. Se não foi entregue, realmente o débito tem que ser imputado. Agora, como ainda cabe recurso, né, ele vai ter que provar, né, de forma que recebeu, que o material foi entregue ou não foi entregue, aí é outro problema, né, nosso aqui. Então, eu acompanho Vossa Excelência e vamos aguardar para ver como se defenderá o interessado. Eu acho que o conselheiro Gerson Sica tem alguma manifestação. A única dúvida seria, quanto que o doutor Aderson falou, quanto à utilização da prova penal nesse processo e a necessidade de submeter ao crivo do contraditório nessa instância. Eu tive um caso de uma decisão da Justiça Eleitoral, um recurso que eu analisei, e inclusive foi o Ministério Público de Contas que trouxe no recurso, o famoso caso do Macadame, a decisão da Justiça Eleitoral. E ela acabou não sendo acolhida naquele momento. Claro, havia outras razões que foram determinantes na fundamentação, mas um dos aspectos que não se adentrou naquela análise é porque não havia sido submetida ao contraditório aquela prova. Na verdade, não se tratava propriamente havia prova, né, doutorado, se não me falha a memória. Além da decisão da Justiça Eleitoral, também havia depoimentos que foram colhidos na Justiça Eleitoral. Então, isso é apenas uma questão para reflexão, né, do plenário, que eu não acompanhei a instrução desse processo. Me veio a dúvida só diante do que o doutor Aderson colocou nesse momento. Doutora Sabrina, gostaria de fazer o adiamento para verificar essa possibilidade do Com contraditório? relação à utilização da prova emprestada, a teoria da prova emprestada, como bem colocou o conselheiro Gerson dos Santos Sica, nesse caso aqui, o contraditório foi oferecido na esfera penal. E a utilização dessa prova emprestada, ela não foi determinante propriamente para a fundamentação do voto. Nós exercemos um processo aqui com o devido contraditório acerca desses fatos. As provas utilizadas apenas corroboraram a
inicial propositura, tanto que foi convertido em tomada de conta especial, acerca da verificação do débito. Então, eu não acho que há ferimento ao princípio do exercício do contraditório, apenas utilizando tais depoimentos sobre os quais foi exercido o devido contraditório para corroborar e ratificar um posicionamento aqui já devidamente instruído e devidamente submetido ao exercício do contraditório no âmbito do Tribunal de Contas. Então, o meu voto, presidente, se o plenário entender que já está apto a formar a sua convicção, meu voto já seria essa manifestação pela imputação do débito com aplicação de multa. Presidente. Uma pergunta. Continua com a palavra. Obrigado. Não, eu acho que esse argumento de que essa prova penal que foi trazida para cá, ela não é o elemento determinante, na verdade, ela só corrobora as outras. Eu acho até importante para evitar, inclusive, eventuais alegações de nulidade processual em razão da discussão do contraditório. Então, especialmente diante desse esclarecimento, eu já adianto que acompanho o voto de Vossa Excelência. Um questionamento. Esse processo na Justiça já foi encerrado? Já. Foi condenado penalmente. Foi condenado. Ambos, tanto o ex-prefeito Ciro quanto o César Murilo Rosa, que são condenados solidariamente neste processo, conselheira? Sim, os dois. E mais, no tem crime, mais uma pessoa. A condenação é de ambos? Seis anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime inicial semiaberto. Ciro Marcial, Rosa e Thiago Maes, crimes de desvio de verba pública e lavagem de dinheiro. Né? É isso. Milton da Silva. Continue a discussão. Departamento de Compras do município de Brusque, o qual firmou em 2007, 2008, tinha cerca de 900, quase 1.000 pontes de passarelas de madeira. E o consumo de toras é muito grande para esse tipo de coisa, que não é uma peça ou 2 peças, que uma ponte de madeira para aí vem embora. Eu trouxe a testemunha Hélio Sens, que na época trabalhava na Secretaria de Obras, assinou o recebimento de 250 vigas de eucalipto, na nota fiscal aí dá o nome 247, ao ser delegado promotor, disse que se for para colocar no pátio da Secretaria de Obra, caberia mais de 3.000 toras, vigas de eucalipto, o que indica que a Prefeitura Municipal de Brusque possuía local para depositar o material licitado. No entanto, conforme demonstração, a Prefeitura jamais recebeu a totalidade das toras adquiridas, uma vez que tal afirmação partiu dos próprios servidores responsáveis pela conferência e recebimento do material. Então, significa que ela recebeu parte do material, onde eu quero chegar, conselheira Sabrina. Se ela recebeu parte do material, nós temos que abater nesse valor esse material, vamos dizer, essas tantas toras que foram entregues na Prefeitura. E aí sim, aí vem o diferencial, aplica-se, então, a glosa com relação à diferença das toras que foram adquiridas e não foram entregues. Essa é a minha única dúvida. Eu acho que nós temos também aqui, uma das nossas missões não é só, né, vamos dizer assim, nós temos que cuidar, efetivamente, do erário, seja estadual ou municipal, mas, por outro lado, nós também temos que tomar muito cuidado, né, também na pessoa do administrador. Se o administrador ele foi relapso, como tem caso aí, como vocês colocam, que assinou e que... Enfim, então, o processo é longo aqui, né? E o voto é bastante longo, então eu fico preocupado que nós estejamos, o presidente Vandal, cometendo uma injustiça no sentido de penalizar na sua totalidade. Pelo que tem aqui nos depoimentos, parte do material foi entregue e recebido.
Então, acho que teria que ser abatido esse valor para, então, ao final, imputar o débito aos né, que concorreram para que o fato ocorresse. É a minha única dúvida que eu tenho. O resto, eu não tenho nenhum interesse. Na questão da dúvida, Vossa Excelência gostaria, talvez, de pedir vista para analisar o processo com mais... É um processo complexo. Ou A Sabrina, adiamento. ela estudou, analisou e foi a fundo no processo, só que eu só gostaria de ter, mas como aqui no voto de Sua Excelência consta um depoimento de servidor que recebeu parte do material, e Sua Excelência disse que a minha preocupação é que se foi alguém do tribunal lá em loco, porque trata de verificar se essas toras estavam lá. Ou se cabe ou não cabe, ele fala aqui que cabe 3.000 toras, mas pode ter outro local também que depositar essas toras, em vista das 900 a 1.000 pontes de madeira que tem no município de Brusque. Então, realmente, é o material que tem que estar disponível. Porque se cai uma ponte, e tem imediatamente que repor aquela... Aliás, se quebra uma tora ou isso, aquilo, aí imediatamente tem que se repor aquela tora para dar condições de trafegabilidade. Ela tem muitas linhas, muitas estradas vicinais, então é a única nossa preocupação. Eu acho que o valor é muito expressivo, né, e onde tem no depoimento o recebimento de parte do material. Então, acho que deveríamos fazer a sua conselheira poderia determinar, né, com a aquiescência do plenário, que fosse uma auditoria do tribunal lá no local, verificar se essas histórias estão lá ou estiveram lá, enfim. Eu não vejo aqui nenhuma observação no sentido de que foi que o tribunal esteve lá no local para oferecer esse voto na sua totalidade, como está sendo feito pela conselheira. Conselheiro César, até para tentar auxiliar na discussão, eu estou verificando, claro, o que consta no voto, né? Aqui falam que o senhor Jonas Bósio, que era o diretor de obras e que teria formalmente recebido parte das toras, disse que jamais recebeu o material, que nem mesmo fazia parte do setor responsável pelo recebimento daqueles materiais. Então, isso me parece que é realmente um elemento de convicção, havendo prova nesse sentido nos autos, bem forte. Não, que teria recebido formalmente, né? Formalmente teria recebido, mas não recebeu. Um choque aqui, um diz que não recebeu, o outro diz que recebeu. Eu acho que é o mesmo, ele, em tese, teria recebido formalmente, a relatora pode me corrigir se estiver errado, mas disse em depoimento que jamais recebeu o material. Então, na verdade, ele declarou que... Senhor presidente, apenas para tentar auxiliar na discussão... Assinou o recebimento de 205 vigas de eucalipto, está aqui, ó. Nota fiscal, deu até o número da nota fiscal. Ele assinou o recebimento. Mas não recebeu. Em depoimento disse que nunca recebeu. Aí realmente Aqui é o que diz ele, forte para condenação. a testemunha Hélio Senso, quando foi naturalmente inquirido pelo Ministério Público. Mas, de qualquer forma... Esse processo, só para tentar auxiliar, ele se refere a um contrato de 2007, foi feita toda uma instrução probatória aqui no Tribunal de Contas e não conseguiu, nós estamos em 2018, né? Foi. Em 11 anos, os nossos técnicos não conseguiram chegar a uma... Ainda que tivessem a possibilidade de ir em loco, verificar efetivamente a entrega ou não. Da mesma forma, 2 processos tramitaram no Poder Judiciário e as informações elas eram um pouco contraditórias. Em decorrência disso, que na esfera penal, ainda com todos os elementos probatórios, foi decidido, então, pela condenação dos responsáveis em 6 anos de regime semiaberto. Não há como verificar, agora em 2018, o quantitativo, que ainda que disseram, alguns depoimentos colocaram que foram 3, 4, 5 toras que efetivamente foram recebidas, qual foi o quantitativo exato do recebimento, e acredito que, ainda que retirássemos o processo de pauta, determinássemos a nossa área técnica, agora em 2018, que verificasse o recebimento com relação ao exercício de 2007, acredito que não obteríamos tanto êxito que pudesse nos auxiliar no encaminhamento, melhor encaminhamento para exclusão de um percentual ínfimo desse contrato que
foi, segundo os depoimentos, foi alegado que, em quase sua totalidade, não foi recebida as toras. Então, considerando que há uma inversão do ônus da prova, que não estamos nem tratando aqui da esfera penal, mas da esfera administrativa, que caberia ao administrador apresentar a comprovação do recebimento desses materiais, de que ele não comprovou efetivamente, ao contrário, há toda uma instrução probatória que ratifica tal posicionamento da não entrega, inclusive com condenação penal. Optou-se aqui, a convicção é que não houve o regular cumprimento do dever legal e constitucional de prestação dos recursos públicos e, em decorrência disso, a sugestão pela aplicação do débito na sua totalidade, com aplicação de multa. O corrigido monetariamente, naturalmente, que vai dar 2007, vai passar de uns 3 a 4 milhões de reais. Mas, de qualquer forma, conselheira, o tempo realmente não... a gente observou o processo assim, de forma assim, não tão... Vossa Excelência, naturalmente, para manifestar-se dessa forma como fez, um voto bem minucioso, Vossa Excelência, naturalmente, observou todos esses detalhes. Nós aqui passamos apenas à vista aqui, então, porque nós observamos que no depoimento ele disse que recebeu algum material. Agora, realmente, depois de 12 anos, né, como é que nós vamos provar isso? Aí para uma dúvida. O que diz a lei penal? Nós vamos aplicar para a lei administrativa, né? Em dúvio pro réu, no caso, não é o nosso caso, porque já tem uma condenação lá, mas a nível administrativo, nós não temos como comprovar. Mas como é que vai comprovar 12 anos depois que as madeiras foram utilizadas, não foram utilizadas, onde inclusive há depoimento de que o cidadão recebeu uma parte do material e que existe efetivamente no município de Brusque quase de 900 a 1.000 pontes de madeira que devem ser mantidas. Então, vamos dizer, faz uma compra, vai para depósito, porque não pode, dizemos, de repente, cai uma ponte lá, uma enxurrada, cai uma ponte. Aí vai ter que ir atrás, fazer uma licitação, comprar a madeira para recuperar a ponte. E aí prejudica toda uma comunidade, inclusive pontos de acesso importantes, vicinais, para escoamento da produção, enfim. Então, a única coisa que me preocupa é isso aí. Mas, de qualquer forma, dá o melhor juízo, presidente, eu acho que ainda cabe recurso, né? E, naturalmente, ele deve recorrer, através dele ou dos seus advogados, vão recorrer a essa casa, e, naturalmente, vão tentar, de uma forma ou de outra, provar que esse material foi entregue, e, se não foi, tem que ressarcir o erário, como bem colocou Vossa Excelência. Então, a minha colaboração... Essa presidência, na dúvida, então, avoca o processo por umas 2, 3 sessões para dar uma analisada, até porque aqui, no primeiro momento, a área técnica do Ministério Público manifesta apenas pela aplicação da multa, né, no primeiro momento, mas, segundo o procurador, se manifestou agora concordando com o parecer da doutora Sabrina. Então, presidente, até considerando o lapso de tempo e havendo essas manifestações da área técnica, do Tribunal e do Ministério Público, eu acho temerário, sinceramente, e nós, aqui no plenário, quem trabalhou com o processo foi a conselheira Sabrina. O Procurador-Geral mudou a opinião agora no plenário, após ler o voto, aliás, escutar e ler o voto da conselheira Sabrina. Então, acho prudente, realmente, Vossa Excelência, avocar esse processo com o presidente para verificar esses aspectos, porque apenas a área técnica do Ministério Público pedem a aplicação de multa, porque 12 anos depois não temos mais condições de verificar se o material está lá ou não está lá, se foi entregue ou não foi entregue, se os erros foram de natureza formal ou não foram de natureza formal, enfim, ou foi efetivamente, a material não foi entregue, então é uma coisa meio complicada. Então, por isso, eu acho que você... Então, avocado e entregarei dentro do prazo regimental. Continua com a palavra a relatora, a doutora Sabrina. Senhor presidente, eu acho que esse processo até ilustra bem essa questão, o debate que foi travado com relação ao nosso planejamento de auditoria, né? Nós tivemos cada vez mais
adotar medidas para que nossas auditorias sejam realizadas com relação a atos mais próximos, em que o Tribunal de Contas possa efetivamente exercer a fiscalização e não em relação a exercícios pretéritos. Eu até vou trazer isso ao plenário, que eu achei isso uma matéria extremamente interessante. Você falou, aqui ao lado do tribunal, após a passarela, tem uma piscina de 25 metros, pronta. Está há 10 anos sem ser utilizada para a sua finalidade. Eu estou aguardando, porque eu vi uma reportagem, né, e eu nunca tinha visto, porque até o meu gabinete fica de frente lá a passarela, mas ela fica atrás da segunda passarela, aquela já junto ao mar, que era justamente para desenvolver esportes aquáticos, da Fundação, naturalmente, Municipal de Esportes. Está há 10 anos, vazia, e lá dentro da piscina, até agora o prefeito mandou limpar, que eu vi, realmente foi a notícia, né? O secretário de Esportes estava lá, na hora tal, e estava colchões, cobertores, então tinha virado até um local para as pessoas, vão dizer, se recolher à noite, aqueles que tiveram menos sorte que nós, né, e não tem onde dormir, vão dormir dentro da piscina. Né? Para alguma coisa menos serviu. Alguma coisa serviu. Mas eu acho que, doutora Sabrina, aqui do lado do tribunal, aqui do nosso lado, aqui é só atravessar, aqui está lá a obra lá. Então, imagina como quão é difícil o trabalho da casa, eu sei que não é fácil, são milhares de obras que acontecem em toda Santa Catarina, não só por parte do governo estadual, mas por parte dos governos municipais, para ficar mais presente, né, fazer esse acompanhamento, como Vossa Excelência acha interessante, e eu também acho. Eu acho que essa celeridade na apreciação, vamos dizer, favorece a nós, né, que temos a obrigação de ver se efetivamente os recursos foram aplicados de forma conveniente, e também para o próprio administrador. Porque ele sai da prefeitura e às vezes espera 10 anos, 15 anos para a solução de um problema que ocorreu lá na administração dele. E fica aquela insegurança muito grande e isso não é bom. Presidente, aqui eu encerro, mas eu só quis fazer essa colocação da piscina, que eu vou ficar de olho agora lá. E se não tomar a providência, eu vou pedir, né, que isso chama-se depredação do patrimônio público. Foi feita uma obra importante para os nossos jovens, né, e há 10 anos, conselheiro Erneus, está lá vazia, sem utilização. E tem uma previsão de um vento forte, pode ser que acabe ainda destruindo essa piscina, ainda há essa possibilidade. Há um comentário aí que não é, a gente não tem certeza. Então, essa presidência já avocou o processo e continua com a palavra a Sabrina Nunes Ioc. Tem mais 2 processos desse grupo. Tenho 2 processos, presidente, de prestação de contas de governo municipal. Tenho visto que o modelo aqui de Santa Catarina tem inspirado até outros tribunais de contas em relação à necessidade de melhorarmos efetivamente os resultados que colocamos, oferecidos à sociedade em relação à análise do bom governo municipal. E o nosso PCP primeiro, então, é o 1321 da Prefeitura Municipal de Joaçaba, que trata inicialmente da especificidade do município, colocando um comparativo das despesas por função de governo autorizada e executada. Verificamos que na área da educação recebeu o maior investimento no poder público, representando 18,35% do total orçado para o exercício, em seguida pela função de saneamento, com 16,81% e saúde, 15,95%. Então, o saneamento, que de regra, às vezes é pouco enfatizado, verifica que houve uma expressiva aplicação de recursos orçamentários de acordo com o que foi estabelecido na própria lei orçamentária. Houve análise da gestão municipal, a análise dos conselhos com relação à transparência. Quanto ao portal da transparência do município de Joaçaba, Ademil constatou que
informações disponibilizadas por meio eletrônico não contemplam as informações mínimas obrigatórias na lei complementar. Além disso, também há uma recomendação com relação para que o município vá além do mínimo obrigatório e disponibilize informações relevantes e acessíveis, como a quantidade de escolas municipais, a localização, o número de alunos atendidos, a questão das unidades de saúde, quantitativo, localização, horários de atendimento, informações acessíveis à população. Há uma análise das políticas públicas e, nesse voto aqui, já há uma inovação em relação até aos modelos anteriores, que é... nesse aqui ainda não consta, que é o anexo 3, que já estamos começando a incluir também, que é um checklist que foi fornecido pelo IPEA em relação às questões que devem embasar a elaboração de políticas públicas. A análise dos objetivos de desenvolvimento sustentável, trazendo a questão dos indicadores lançados pelo IPEA, as boas práticas do município de Joaçaba, que iniciou um trabalho de territorialização e remapeamento das áreas referentes às unidades de saúde. O trabalho teve início em janeiro, quando foram realizadas reuniões nas unidades de saúde e também oficinas com agentes comunitários. E as considerações finais, o anexo 1, com a apresentação do plano de governo, o anexo 2, com a introdução das boas práticas encaminhadas pelo município e a proposta de voto, verificando o atendimento dos requisitos, é recomendar à Igreja Câmara, ao Governo Municipal, a aprovação das contas. Eu não sei se aqui, se nesse voto aqui há a necessidade apenas de uma recomendação, de atentar para verificar a questão da aprovação das contas e as recomendações que estão sendo seguidas pelos demais municípios com relação ao planejamento orçamentário, à questão das políticas públicas, o IPEA, e a necessidade de adoção de medidas pelo Legislativo com relação às correções necessárias, as adequações, adequações necessárias à lei orçamentária. Então, recomendar a aprovação das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo de Monte Carlo, também 7109, da mesma forma, houve as especificações com relação ao município, análise da gestão municipal, os conselhos, a questão da transparência, das políticas públicas, o encaminhamento das boas práticas e a proposta de voto também é emitir parecer recomendando à Câmara Municipal de Monte Carlo a aprovação das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Entramos no grupo 4, com a palavra o relator Kleber Moniz Gávea, que tem um processo. Presidente, processo 756726, pensão de Exílio Camilo Pinheiro, proposta de voto é fixar prazo. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra a relatora Sabrina Nunes Ioquem. Tem 3 processos. Grupo 4. Adiamento de todos os processos do grupo 4 da relatora Sabrina Nunes Ioquem. Concluídos os processos de pauta, em discussão e votação os processos com urgência de apreciação, não pautados e não controversos. Não havendo a palavra livre, não havendo, essa presidência encerra a presente sessão e convoca outra para dia e hora regimental. Está encerrado.